Olá, nono ano, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à nossa segunda prática, ao nosso segundo encontro virtual de laboratório. Hoje nós vamos fazer um experimento, uma experiência muito interessante relacionada com a detecção de proteínas e carboidratos em determinadas amostras pré-selecionadas. Deixo aqui minha lembrança que o laboratório é um ambiente super organizado, então a gente precisa se programar antes da realização do experimento. Eu e o Robson, o técnico do laboratório, chegamos mais cedo, fizemos todo o preparo da amostra para que na hora da gravação desse vídeo fique tudo flua com a maior naturalidade, tá bom? Então, gente, vamos ser simples e diretos. O que nós vamos detectar hoje? Se as amostras que a gente escolheu, elas possuem proteínas ou carboidratos, tá? Obviamente, por exemplo, a batata tem carboidrato, mas ela também tem um pouco de proteína, tá? Eventualmente, algumas amostras podem apresentar ambos esses componentes, mas nós fizemos uma seleção para que isso não aconteça, tá? Então, o que a gente vai usar nesse experimento? Vamos usar tubos de ensaio, que estão mais ou menos preparados, os beckers, os copinhos, com as nossas amostras, tá? Eu tenho amido de milho, eu tenho gelatina, leite, clara de ovo, aquela parte que não é a gema, aquela parte que não é a amarela, e eu tenho água, tá? Eu vou começar falando da água. Aqui no quadro, eu fiz a identificação das minhas amostras. Eu coloquei aqui no tubo 9 e 10, grupo controle, que eu vou colocar água e iodo, um componente essencial para o nosso experimento. Eu vou colocar água e sulfato de cobre, outro componente essencial para o nosso experimento, tá? Esse é um grupo controle porque eu já sei o que vai acontecer nesses dois tubos, nessas duas condições, nessas duas situações, tá? Então, se alguma coisa diferente acontecer no tubo 9 e no tubo 10, uma coisa diferente do que eu estou esperando, o meu experimento ele é invalidado, tá? Então, a gente vai conversando sobre isso. Eduardo, então como é que a gente vai detectar a presença do carboidrato e a presença da proteína? Pela mudança de cor. A gente vai colocar iodo ou sulfato de cobre na presença do hidróxido de sódio, NaOH. O NaOH garante um ambiente alcalino para que a reação ocorra, para a interação do cobre com algum composto orgânico, eu não vou falar agora. E se aquele composto orgânico estiver presente, haverá mudança de cor, tá bom? Olha só, eu já preparei anteriormente, antes da gente iniciar a gravação desse vídeo, o grupo controle, o tubo 9 e o tubo 10. Eu coloquei aqui, ó, água e o iodo. Percebam, gente, que o iodo tem essa coloração amarronzada, alaranjada, tá? Não houve mudança de cor. Não aconteceu nada diferente do que eu esperava, tá? Isso significa que na molécula da água, nessa solução aqui, eu não tenho carboidrato e eu não tenho proteína, tá? Se houvesse a mudança de cor, seria indicativo da presença de algum desses dois componentes, de algum desses dois compostos orgânicos. A mesma coisa eu já fiz anteriormente, água com hidróxido de sódio, ok? E sulfato de cobre, esse líquido azul, uma cor linda, tá? Não houve mudança de cor, tá? Isso indica que os meus reagentes, os meus componentes, os meus compostos aqui não estão contaminados, as minhas substâncias, tá? Porque se tivesse proteína contaminando aqui no meu sulfato de cobre, por exemplo, já estou dando uma dica, o meu tubo 10 mudaria de cor. Tá? Então, o meu experimento ele é válido. Eu acabei de validar o meu experimento. Tá? Vamos testar as amostras. Para facilitar e para agilizar o nosso vídeo, para ele não ficar muito extenso e cansativo, nas amostras negativas, nas amostras onde não ocorre mudança de cor, eu já coloquei as amostras. Tá? Então, vamos olhar o tubo 2. O tubo 2, gente, é amido de milho e sulfato de cobre. Eu peguei o amido de milho, vejam o amido de milho, solubilizei, coloquei um pouquinho de água, tá? E coloquei o sulfato. Eu posso até colocar mais um pouquinho de água aqui. Percebam, não tem mudança de cor, tá? Estou solubilizando e coloquei o hidróxido de sódio e CuSO4, sulfato de cobre, tá bom? Não houve mudança, tá? No amido de milho. Agora, eu tenho outro amido de milho aqui, em outro tubo, já solubilizado em água, e agora eu vou colocar iodo. Vamos ver o que acontece?
iodo. Essa aqui é a minha solução de trabalho. A gente sempre evita trabalhar com a solução principal para evitar contaminações, tá? Então por isso que eu botei o iodo nesse becker, o hidróxido de sódio nesse becker e o sulfato de cobre nesse becker, tá bom? Então eu vou colocar o iodo na minha amostra com amido de milho. Vejam a diferença. Faço uma mistura. Vejam a diferença: iodo e amido de milho e sulfato de cobre. Aqui não houve reação, não houve alteração da cor, e aqui claramente houve uma alteração da cor, tá? O amido de milho, vamos pensar? O amido de milho tem o quê? Amido, tá? E amido é o quê? Um carboidrato. Opa! Então, quando eu coloquei iodo no amido, que é um carboidrato, houve mudança de cor. O iodo vai indicar a presença de o que, gente? De carboidratos. Se o iodo indica a presença de carboidrato, o sulfato de cobre indica a presença de proteínas. Mas vamos ver isso experimentalmente? Porque até agora eu não vi proteína. O amido de milho não tem proteína. Se a gente olhar a tabela com informação nutricional do amido de milho, a gente vê quantidade de proteína, 0 gramas. Quantidade de carboidratos, 18 gramas. Tá? Vamos lá? Vamos para o nosso tubo 3 e o nosso tubo 4? O nosso tubo 3 e 4, agora a gente vai analisar a gelatina com iodo e com sulfato de cobre. Tá? Gelatina em pó. Ok? Eu já coloquei a gelatina junto com um pouquinho de água solubilizada e iodo, tá? Eu posso até colocar novamente. Vou colocar mais um pouquinho de água. Solubilizei. Vou colocar mais iodo. Solubilizei. Não houve mudança de cor. Percebam a diferença, gente. Em ambos tem iodo. Aqui é o amido de milho, aqui é a gelatina. Aqui tem carboidrato, aqui tem amido. Aqui tem carboidrato. Se não houve mudança de cor, a gente chega à conclusão que não, tá? A presença do carboidrato da proteína, ela está evidenciada pela mudança de cor, ok? Vamos ao tubo 4. Olha a minha gelatina aqui, meu tubo de ensaio. Eu vou solubilizar essa gelatina, vou colocar um pouquinho de água. Não coloquei antes para ela não endurecer. Misturei água e gelatina. Vejam a cor. Água e gelatina, ok? E agora eu vou colocar hidróxido de sódio para favorecer, para permitir esse ambiente alcalino. Misturei. Nada. Agora eu vou colocar o azul claro. Sulfato de cobre. E eu vou solubilizar com o meu bastão de vidro. Gente, vejam a nova coloração da minha gelatina na presença de hidróxido de sódio e sulfato de cobre. Tá? A gente não vai ficar pensando qual é a tonalidade, tá? Aqui no caso do amido, por exemplo, é uma cor bem escura, que pode ir do azul até o mais preto, tá? Aqui, no caso da detecção de proteína pelo método usando o sulfato de cobre, tem um azul arroxeado, tá? Gente, percebam a diferença. Aqui não tem proteína, aqui é o amido de milho. Aqui tem proteína. Vejam a diferença. Tá? Vamos comparar com o grupo controle? Vejam a diferença do nosso grupo controle. Então aqui tem proteína, aqui não tem proteína. Tá? Meu experimento está sendo validado. Meu experimento está dando certo. Tá? Isso é muito importante. Ou seja, sulfato de cobre na presença de hidróxido de sódio indica a presença de proteínas. Gelatina é riquíssima em proteína. Agora a gente vai brincar, tá? Agora a gente vai olhar outras amostras. Vamos para 5 e para 6. O leite, tá? Vamos ver o que vai acontecer com o leite? Tubos ímpares, gente. 1, 3, 5. Eu sempre estou colocando iodo, tá vendo? 1, 3 e 5. Aqui eu já até coloquei e não houve mudança de cor. Eu vou colocar de novo. Veja.
ficou amarelado, alaranjado, que é a cor do iodo. Ok? O leite até tem um pouquinho de carboidrato, mas essa mudança ela não é evidenciada, a gente está vendo isso aqui. E agora eu vou colocar no meu tubo 6, na minha amostra de leite, eu vou colocar novamente hidróxido de sódio, misturei, nada aconteceu. Vou colocar o meu azul clarinho, o meu sulfato de cobre, e vejam a mudança já sendo evidenciada. Vou usar o bastão de vidro e olha a minha coloração azul arroxeada no meu tubo, com leite, uma amostra de leite, hidróxido de sódio e sulfato de cobre. Ou seja, o leite ele é rico em proteína, tá bom? Por isso houve a mudança de cor. E vamos ao nossa última amostra, que é a clara de ovo. Gente, a clara de ovo, o ovo é riquíssimo em determinado composto orgânico, ou carboidrato, ou proteína, tá? Pensem naquelas pessoas, nos marombas que amam ir para a academia. Por que eles comem ovo? Por que eles sempre comem uma proteína, tá? Então vamos olhar isso aqui. Vamos olhar a composição do ovo através da mudança de cor, ou não. 7. Tubo 7, eu coloco clara de ovo e iodo, beleza? Já até fiz isso, vou fazer novamente para mostrar sem mudança de cor, ok? Vamos ao tubo 8, a gente já consegue imaginar qual é o principal composto orgânico presente no ovo. Clara do ovo, eu coloco hidróxido de sódio, nada acontece. Eu vou colocar o meu azul clarinho, eu vou misturar e eu tenho evidenciada a mudança de cor. Vejam, um azul bem arroxeado, tá? Ou seja, isso indica que o ovo ele é rico em proteínas, tá? Mas, Eduardo, como é que ocorre esse processo? Gente, é simples e direto. O iodo, ele consegue interagir com uma parte do amido, tá? Uma parte chamada amilose. Então, quem tem amilose, o iodo, vai interagir. E como eu sei isso? Essa interação é evidenciada pela mudança de cor. Vejam o meu amido de milho, ok? E o que acontece com o sulfato de cobre? Íons cobre, vocês vão ver isso mais em química, mas os íons cobre interagem com componentes da proteína, os aminoácidos, tá? E como eu sei, Eduardo, que isso aconteceu? Isso é evidenciado pela mudança de cor. Eu provei para vocês que há mudança de cor. Ah, Eduardo, todos ficaram assim. É porque o sulfato de cobre fica assim normalmente. Não. Mostrei para você, olha o sulfato de cobre com água. Aqui não tem proteína. Não houve mudança de cor. Ok, queridos? Lembrando que os carboidratos podem ser formados por várias moléculas de monossacarídeos. No caso, a glicose, por exemplo, que é um monossacarídeo. O amido é um polissacarídeo de reserva. Então a gente guarda amido? Não. Nosso polissacarídeo, nosso carboidrato de reserva, não é o amido. As plantas, os vegetais usam o amido como carboidrato de reserva, ok? E as proteínas, formadas por um conjunto de aminoácidos, proteínas com diversas funções: estrutural, transporte, defesa, como os anticorpos, sinalizadora, ok? Queridos, esse foi o nosso segundo experimento, espero que vocês tenham gostado. Estou à disposição para quaisquer dúvidas, tá bom? Um beijo pentagonal.